Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez, né? Nessa nossa terça-feira para a nossa aula de darmos início e finalizarmos esse nosso quarto bimestre, tá? Então esse é nosso último conteúdo desse bimestre, tá? Onde a gente vai falar de surgimento e evolução dos seres vivos. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas que na medida do possível, graças a Deus, conseguimos chegar até o final e estamos aí. Que Deus abençoe cada um de nós no próximo ano aí, que esse tal desse vírus aí possa ir embora, né? Então, como tem um tema aí que está dizendo, surgimento e evolução dos seres vivos, tá? Então, olha só, então nesse capítulo a gente vai ver como surgiram os primeiros seres vivos e que as teorias elaboradas por alguns cientistas, o que eles acreditavam que poderia vir a acontecer para os seres humanos, para os seres vivos serem formados. Tá? Então a gente vai ver no decorrer das nossas aulas que várias teorias foram criadas. Tá? E após isso veio também o lance da evolução, onde os camaradas aí viram, poxa, se um bicho tem isso é porque ele recebeu essas características de alguém, se ele não tem é porque ele não usa. Então a gente vai ver tudo isso aí nesse conteúdo. É um conteúdo maneiro de estudar, tá? Um conteúdo gostoso. Tá? Espero que vocês estejam comigo me acompanhando nisso aí, beleza? Vamos lá, vamos ver como é que ficou isso aí? Então, olha só. Como surgiram os seres vivos? Aí fala assim, como surgiram os seres vivos? Então, nós temos uma definição aqui que fala assim. Compreender como a vida surgiu na Terra é uma questão que tem despertado o interesse e a curiosidade do ser humano há muito tempo. Em épocas mais antigas, era comum atribuir o surgimento da vida a acontecimentos místicos naturais. Tá? Então, na época antiga, aí, aqueles filósofos gregos, aqueles camaradas aí, acreditavam até que a vida poderia ter vindo do céu. Tá? Não sei o que eles chamaram de panspermia cósmica, onde cairiam os cometas aqui na Terra e com esses cometas viriam alguns micro-organismos que dariam vida ao que temos hoje. E essa teoria foi logo jogada por terra. Tá? E os caras gostariam muito de compreender, eles queriam muito compreender como surgiu essa vida na Terra. Então despertava interesse e curiosidade do ser humano já há muito tempo. Tá? Então nós vamos ver como isso acontece. Aí tem uma figurinha pra gente aí. Essa figurinha mostra mais ou menos como era a nossa Terra primitiva, tá? Que a gente chama de Terra primitiva lá atrás, quando não havia nada. A gente só tinha ali o Sol, tinha algumas chuvas, tinha água, tinha morro. E com isso foi surgindo, pode-se dizer assim, algumas moléculas orgânicas se formaram nos mares primitivos, naqueles primeiros mares, moléculas orgânicas. Tá? Aí com isso veio a formação de alguns coacervados. E desse coacervado, ou seja, aquele conjuntinho, pode-se dizer assim, esse coacervado, pode-se dizer assim que era a junção dessas estruturas todas aí, tá? Aí depois esse material genético, DNA e RNA, foram se formando dentro de algumas características e o surgimento dos primeiros seres vivos. A gente viu aí que para ser um ser vivo você tem que ter sido em algum momento um átomo, um núcleo, uma célula, enfim, tá? Então é mais ou menos o que mostra nessa nossa imagem aqui. Aí as primeiras teorias do surgimento da vida na Terra. Existem diversas teorias relacionadas à origem dos seres vivos. Entre elas podemos citar do bioquímico russo Alexander Ivanovich Oparin e do biólogo inglês John B.S. Haldane. Tá? De acordo com suas hipóteses, a Terra primitiva apresentava condições necessárias para a formação de moléculas orgânicas simples que posteriormente deram origem às primeiras células. Então eles acreditavam que a Terra primitiva tinha essas características, vamos dizer assim, para condições necessárias para formar essas primeiras moléculas orgânicas simples, ou seja, como a gente viu mais ou menos naquela imagem anterior ali, onde surgiu assim através daquele coacervadozinho. Então eles começaram a fazer experimentos e teorias acerca dessa ideologia que eles tiveram. Tá? Aí, ó, mais ou menos como era a nossa Terra primitiva também, ó, vulcão, chuva, o riozinho ali, os lagos, a mares até em alguns casos, e chuva a todo momento. Tá? Então essa era a imagem da Terra primitiva que a gente tinha, que eles acreditavam que era. Tá?
Aí esses caras fizeram um experimento. Eles fizeram um experimento que era para simular os oceanos primitivos, lá na Terra primitiva. Tá? Então eles colocaram água em um frasco, tá aqui embaixo, aqui, logo aqui embaixo aqui na imagem, colocaram água em um frasco, e esse frasco se comunicava com outro, tá? Que é mais ou menos esse aqui, onde tem umas moléculas aqui em cima, meio amarelinho, que continha alguns gases, por exemplo, amônia, hidrogênio e metano, simulando mesmo como era a Terra primitiva e o mar primitivo. E vapor d'água, simulando a provável atmosfera da Terra naquela época primitiva. Tá? Aí eles aqueceram, reparem que eles colocaram uma chama embaixo ali daquele primeiro frasquinho, aqueceram aquilo ali e a água resultava na formação de vapor, que alcançava um recipiente onde era fornecido descargas elétricas, mais ou menos como acontecia com as descargas elétricas das chuvas. Dessa forma, Milley e Urey estavam simulando as condições de chuvas e raios que provavelmente ocorriam na Terra primitiva. Interessante, né? Os vapores eram então resfriados por um condensador, tá? Aqui embaixo, à direita, aqui logo embaixo dessa imagem que tem o amarelo, e o líquido resultante era coletado em outro frasco. Na análise do líquido coletado, constatou-se a presença de moléculas complexas. Olha que interessante. Ele constatou a presença de moléculas complexas, como aminoácidos fundamentais para formações das células. Tá? Então a ideia desses camaradas começaram a ter uma ideologia. Então, as hipóteses que são formuladas e testadas ajudaram a compreender como os organismos podem ser originados na Terra. Então, a partir desse experimento aqui de Milley e Urey, a gente conseguiu aí perceber mais ou menos como eram essas estruturas, como se formaram aí, vamos dizer assim, os primeiros aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos são as proteínas, né, que formam o DNA celular. E com isso a gente teve a teoria da geração espontânea, ou seja, alguns camaradas acreditavam que a vida surgia do nada. Por exemplo, se você tinha um lodo no fundo do seu quintal, daquele lodo iria surgir um sapo, vamos dizer assim. Se você tinha uma carne, daquela carne ia surgir moscas. E essa teoria foi jogada por terra, num experimento simples, chamado aí de teoria da geração espontânea ou a biogênese. Tá? Então o camarada aí, o Francisco Red, jogou por fora essa teoria de alguns filósofos aí que acreditavam que a vida vinha do nada, de um estalar de dedo. Simples, num experimento simples ele pegou 2 frascos, tá? Um frasco ele colocou um pedaço de carne dentro e tampou, botou um pedaço de gaze perfuradinho, que é para aquilo ali poder respirar, vamos dizer assim. E no outro, ele deixou aberto, como mostra aí até na figura do livro de vocês aí. Tá? Ele deixou abertinho. O que acontece? E com o passar do tempo, ele foi vendo que aquele pedaço de carne, mesmo até apodrecido, que estava fechado com aquela gaze, ele não desenvolveu vida ali dentro, não apareceu outro tipo de vida. E já aquele que estava com o frasco aberto, não tinha uma tampa, apareceram várias mosquinhas ali do lado. Tranquilo? Ou seja, ele percebeu que para ter vida, só através de outra vida. Tá? Se não tinha as moscas não entravam, não depositavam seus ovos na carne, desse modo não teria como haver, vamos dizer assim, ter outra vida ali dentro. Então Red jogou por terra rapidinho essa teoria da geração espontânea, com esse experimento simples aí que ele elaborou. Tá? E com isso também teve a teoria de Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, como alguns falam, né? Esse camarada aí, Pasteur, ele coloca-se um líquido, né, vamos dizer assim, nutritivo, dentro de um frasco de pescoço longo. Tá? Líquido nutritivo aí pode ser um caldo de carne, algo qualquer assim mais ou menos. Desculpa, esbarrei aqui. Em seguida, o gargalo do frasco é esticado e alongado, e o líquido nutritivo em seu interior é fervido e esterilizado. Tá? Então ele botou um líquido ali dentro, botou um gargalo fininho, impedindo, vamos dizer assim, que o ar do ambiente entrasse ali dentro. O líquido no interior do frasco, com o pescoço alongado, permanece livre de micro-organismos. Claro, não tem contato com ar. Aí quando ele quebrou o frasco, depois de um certo tempo, ele viu que não tinha micro-organismo nenhum ali dentro. Depois que ele quebrou o frasco, começaram a surgir micro-organismos no caldo. E o líquido torna-se contaminado. Tá? O que esse cara quis dizer com isso? Como fala aqui no livro de vocês aqui, ó.
Pasteur retirou o gargalo, do outro não. No frasco sem gargalo, micro-organismos presentes no ar entraram em contato com o caldo, multiplicando-se e alterando sua coloração. Isso não ocorreu nos frascos com gargalo, pois os micro-organismos não puderam entrar em contato com o caldo, porque você tinha ali, vamos dizer, aquele gargalo fininho, esticado, então não tinha como aquele líquido entrar em contato com o ar. Se não entra em contato com o ar, não tem contato com o micro-organismo. Desculpa o barulho que está passando um helicóptero aqui, tá? Então essa teoria aí também já joga por terra, aquela lá do início lá dos camaradas lá, essa teoria aí da terra primitiva, tá? Conclusão. Qual a conclusão que a gente tira disso, pessoal? Atualmente sabemos que qualquer ser vivo só pode ser originado de outro ser vivo, seja ele qual for, tá? Para haver um ser humano tem que haver dois seres humanos, um macho e uma fêmea. Para haver um leão tem que ter dois leões, um macho e uma fêmea. Enfim, todo e quaisquer ser vivo só pode originar ou ser originado de outro ser vivo, beleza? Então essas teorias aí da panspermia cósmica, como é que eles falaram aí, da teoria da geração espontânea, tudo isso aí foi jogado por terra, beleza? Um outro tema que nós temos aí nesse nosso conteúdo é a origem da biodiversidade. Então, quando a gente fala de biodiversidade, como o nome está dizendo, bio é vida, diversidade são vários, ou seja, diversidade de vida. Ao observarmos diferentes ecossistemas, percebemos que a Terra possui uma enorme variedade de seres vivos, desde microscópicos, micro-organismos aí, até seres absurdamente grandes, como as sequoias, as baleias, enfim. Uns bem diferentes entre si. Acabei de falar aqui, um micro-organismo e uma sequoia. E outros bem semelhantes, por exemplo, nós seres humanos, é uma família de felino, por exemplo, tá? Como mostra aqui no livro de vocês. Tá? Então. E com isso a gente vê a evolução dessas espécies. Tá? Evolução dessas espécies. Quando a gente fala de evolução, a gente fala de algo que tende a evoluir. Um camarada chamado Lamarck acreditava que os seres vivos menores se originavam de matéria viva e inanimada, ou seja, mais ou menos como aquela primeira teoria que a gente viu. Do lodo vai sair um sapo, tá? Sendo transformado ao longo do tempo. Porém, ele criou uma linha de pensamento, uma linha, assim, vamos dizer assim, tentava ordenar os seres vivos, vivos conhecidos em sua época, em sequências lineares, uma linha de pensamento. No entanto, ele percebeu que a diversidade de seres vivos era muito grande, não sendo possível enquadrá-los em sequências lineares. Opa, se você saiu de um troço inanimado, você vai crescer e dali você vai se diversificar. Não tinha como. Tranquilo? E com isso ele criou duas ideias. Uma que ele chamou de lei de uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Tá? Vamos ver como é isso aí. Primeiro detalhe é a lei do uso e desuso. O que fala essa lei? Essa lei fala assim, que em um ambiente em mudanças, as necessidades de um organismo, fazendo que um ambiente em mudança altera as necessidades de um organismo, fazendo que ele use mais determinado órgão do que outros. Beleza? Sendo assim, estruturas mais utilizadas tendem a se desenvolver e estruturas menos utilizadas tendem a se atrofiar. Opa! Então a gente já tem duas ideologias aqui. A gente sabe que se você usa muito uma estrutura, ela desenvolve. E se você deixa de usar, ela atrofia. Aí ele acredita que em gerações posteriores já não vai ter mais isso aí. Tranquilo? E com isso aí, ele chegou mais ou menos à ideologia da girafa primitiva à girafa de hoje. Ou seja, se ela não começasse a usar o seu pescoço, tá, para conseguir chegar nos galhos mais altos das árvores para se alimentar, elas estariam mortas. Então, de tanto ela esticar esse pescoço, essa característica foi passada para os seus descendentes e todas as outras girafinhas, vamos dizer, vieram com essa característica. Tranquilo? Então, mais ou menos isso aí. E a herança dos caracteres adquiridos. A herança dos caracteres adquiridos. Fala assim, a herança de caracteres adquiridos é uma hipótese acerca de um mecanismo de hereditariedade através do qual mudanças na fisiologia adquirida durante a vida de um organismo, como o aumento de um músculo através do uso repetido, pode ser transmitido à descendência.
é também comumente referido como teoria da adaptação. No livro de vocês fala dos pinguins. O pinguim é uma ave, se ela é uma ave, ela tem asa. Se ela tem asa, ela tende a voar. Só que o pinguim tem uma asa muito pequena e não voa. Tranquilo. Então o cara acredita que por o pinguim viver em um ambiente que ele não precisava voar, não tinha necessidade dele desenvolver uma asa grande. Logo a asa dele foi atrofiando. Lei do uso e desuso. Tá? Porém, com isso, os filhotes posteriores vieram com a asinha pequenininha, herança dos caracteres hereditários. Só que essa teologia também é jogada por terra. Tipo, vamos imaginar que nós sejamos alterofilistas, nós malhamos, tá? Ficamos fortões. Se as heranças dos caracteres hereditários é passada de geração em geração, se eu sou fortão, correto? O meu filho vai ter que nascer fortão, beleza? Então essa teoria foi jogada por terra, beleza? Igual fala-se aí, acredita-se que o apêndice que nós temos aí, que só serve para inflamar, fazer doer, fazer a gente operar, há primórdios atrás aí tinha alguma função, tá? E dizem que daqui a milhões e milhões de anos o nosso dedo mindinho não vai ter mais função. Porque qual a função que a gente tem nele? Hoje em dia a gente até tem, né? Voltou a se usar porque a gente pega o telefone e apoia o telefone aqui embaixo. Tá? Mas até uma época atrás, antes do telefone celular, não tinha muita função. Vai acreditar na teoria desses caras. É a ideia deles. Tranquilo? Aí apareceu dois camaradas aí, um chamado Charles Darwin, tá? E Alfred Russel Wallace, ou simplesmente Wallace, ou simplesmente Darwin, tá? Charles Darwin Wallace. Para esses camaradas, as espécies apresentam alto potencial reprodutivo, ou seja, elevada capacidade de deixar descendentes. Vejamos nós temos uma capacidade absurda de deixarmos descendentes. Os recursos limitados levam os indivíduos de uma população a competir, por exemplo, por fontes de alimento e por abrigo. Ora, se você está com fome, você vai brigar para lutar. Se você não tem um lugar para dormir, você vai lutar por aquele lugar para dormir, ok? Os indivíduos não são iguais. Alguns podem apresentar características que favoreçam sua sobrevivência ao competirem. Essa é aquela teoria que os mais fortes sobressaem sobre os mais fracos, os mais jovens sobre os mais velhos. Tá? E com isso aí, com essa característica, veio se desenvolvendo as características de defesa. Eu botei essa imagem aí desse gafanhotinho aí em cima de uma folha, tá? Em cima de uma folha e um lagarto ali para pegá-lo. Aí isso faz a gente pensar, caramba, qual a cor que a gente tem de um gafanhoto hoje, um grilo? Ele é verde, tá? Ou seja, ele desenvolveu o mecanismo durante o passar do tempo para se adaptar. Opa, peraí, se eu não conseguir ir mudando essa minha cor, eu não conseguir chegar a uma deformação verde, vamos dizer assim, eu vou sempre ser alimento de um lagarto, de um sapo. Então, com isso, foi aí a teoria que eles chamam de... Qual o nome que eles falam aqui? Seleção natural. Ou seja, você é selecionado naturalmente pelo ambiente para mudar essas características, até mesmo de camuflagem e mimetismo. Tá? Então, com isso, esses bichinhos, com o passar do tempo, mudaram a sua cor. Ou seja, o gafanhoto é verde porque vive na grama, ou ele vive na grama porque ele é verde. Aquela brincadeirinha mais ou menos. Então ele está verdinho ali, ele passa despercebido por um animal. Agora, se ele for amarelo, ele vai chamar a atenção. E o que chama a atenção, vamos dizer assim, da borboleta numa flor, não é o seu paladar, não é o seu cheiro, não é o seu odor. O que chama a atenção de uma flor para uma borboleta são suas cores. Você já viu borboleta, ou seja lá o que for, pousar em flores escuras? Não. Ele só vai em flores bem incandescente, vamos dizer assim, bem colorida. Tá? E com isso, um outro tema que a gente tem aqui acerca disso é a manutenção e perda dessa biodiversidade. Naturalmente, por causa de diferentes fatores, como pressão ambiental e catástrofes naturais, algumas espécies são eliminadas do ambiente, reduzindo a sua biodiversidade. Tá? Uma maneira de reduzir a destruição de habitats como resultado é reduzir a perda da biodiversidade e a criação das chamadas unidades de conservação, ou as chamadas UC. Essas UC são áreas protegidas por leis, ou seja, aquelas áreas de proteção ambientais, onde para você entrar você tem que ter uma autorização, você não pode retirar planta nativa, não pode pegar animal da fauna, não pode pegar nada associado à fauna e à flora. Tá? Então aqui no Brasil nós temos alguns desses aí, até aqui em Tinguaí
nós temos o rébio tinguá, tá? Nós temos aí o rébio tinguá, que é pode-se dizer que é uma mata de proteção integral, aquilo ali é protegido tudo aquilo ali. Então essa ISUC divide-se, as unidades de conservação, divide-se em dois grupos. Um que é chamado de uso sustentável e o de proteção integral. O uso sustentável é porque você usa e ele renova, usa e renova, tá? Então esses aí de uso sustentável que nós temos as áreas de proteção ambiental, ou as APAs, nós temos as áreas de relevante interesse ecológico, que é as ARIE, temos as florestas nacionais, que é a FLONA, e temos a reserva de fauna, que é a REFAO. Temos alguns outros aqui, como a reserva extrativista, que é chamado de RESEX, reserva particular de patrimônio natural, a RPPN, e reserva de desenvolvimento sustentável, a RDS. Tá? Então isso aí, ó, essa aqui é desenvolvimento sustentável, ou seja, onde as coisas que estão ali podem vir a se renovar. Tá? E tem também essas de proteção integral, onde nós temos aí as estações ecológicas, a ESEC, temos a reserva biológica, o rébio, temos aí, alguns falam rebio, né? Temos os parques nacionais, que é o PARNA, monumentos naturais, MN, refúgio de vida silvestre, tá? Que é os REVIS, monumentos naturais, aí nós temos os cânions, tem algumas montanhas, algumas estruturas desse modo, tá? Beleza, pessoal? Então a gente tem essas duas características dessas U6, essas unidades de conservação. Beleza? E com isso vem o estudo dessa evolução. Tá, estudando a evolução. Evolução nada mais é quando um ser cresce dentro das suas características, evolui dentro de uma sua característica, dentro de uma sua classe. Então o estudo da evolução das espécies é realizado com base na observação de seres vivos, como sua estrutura e seu comportamento. Tá, então a gente tem aí como estudo disso aí, se eu não me engano eu botei até uma imagem aqui, que são as estruturas, nós temos as estruturas homólogas e estruturas análogas. Vamos ver mais ou menos isso aí acerca das estruturas homólogas. O que são estruturas homólogas? São estruturas iguais, mas com função diferente. Por exemplo, a gente tem a asa do morcego, que serve para voar. A gente tem a pata, vamos dizer assim, está aqui, ó, de um animal qualquer aí, que serve para nadar. Nós temos aí estruturas que servem para correr, tá? E nós temos aí o braço associado ao ser humano, a perna, tá? Então o que são essas estruturas? Umas servem para voar, outras servem para nadar, correr e andar. Ou seja, são estruturas diferentes, porém com as mesmas funções. Se você for ver as características ósseas dela, por exemplo, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia e a perna de um gato, você vai ver que ela tem um húmero, que ela tem o rádio e a una, tá? Falando, vamos dizer assim, do braço, tá? Tem o rádio e a una, tem o carpo, tem os metacarpos e tem as falanges, tudo igualzinho, porém cada uma com sua função diferente. Isso que a gente chama de estruturas homólogas, estruturas iguais com funções diferentes. Já as análogas, por exemplo, a gente tem aqui o nosso braço e a borboleta tem a sua asa. Serve para voar, mas não tem as características que o nosso braço tem, nem que a asa de um morcego tem. Beleza, moçada? Então, de boa esse conteúdo aí? Conteúdo fácil, conteúdo tranquilo. E com esse conteúdo, pessoal, a gente chegou ao fim do nosso livro, tá? Onde a gente conseguiu pegar desde a primeira página até a última, desenvolvendo todo esse livro, tá? Então, beleza? Responda aos exercícios, qualquer coisa estou aqui, basta me chamar, beleza? Fiquem com Deus. E um grande abraço!